Segundo livro de Reis, no capítulo de número 18, eu vou ler a partir do versículo de número 5. Se alguém está do seu lado sem Bíblia, quiser compartilhar a Bíblia, o celular, fique à vontade. Segundo Reis, capítulo de número 18, de 5 a 12. Enquanto você procura, eu vou orar. Senhor, Deus eterno e todo-poderoso, eu peço que o Senhor esteja abençoando, meu Deus, essa ministração, da forma como Tu colocastes no meu coração, Pai. Peço que Teu Santo Espírito possa nos abençoar e convencer, meu Deus, aqueles que precisam. Que o Senhor derreta corações endurecidos, que o Senhor, meu Deus, trabalhe em mentes, Senhor, cauterizadas, e que o Senhor possa fazer tudo o que lhe apraz no nosso meio, Pai, em nome de Jesus. Segundo o livro de Reis, capítulo de número 18, a partir do versículo 5, vai dizer assim: Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes, nem depois dele. Ezequias se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. E o Senhor estava com ele. Ezequias era bem-sucedido em tudo o que fazia. Ele inclusive rebelou-se contra o rei da Assíria e deixou de submeter-se a ele. Desde as torres das sentinelas até a cidade fortificada, ele derrotou os filisteus, até Gaza e o seu território. No 4º ano do reinado do rei Ezequias, que foi o 7º ano do reinado de Oséias, o filho de Elá, que era o rei de Israel, Salmaneser, rei da Assíria, marchou contra Samaria e o cercou. Ao fim de 3 anos, os assírios a tomaram. Assim, a cidade foi conquistada no 6º ano do reinado de Ezequias, que era o 9º ano do reinado de Oséias, rei de Israel. O rei assírio deportou os israelitas para a Assíria e os estabeleceu em Ala, em Gozã, do rio Abor e nas cidades dos Medos. Isto aconteceu porque os israelitas não obedeceram ao Senhor, o seu Deus, mas violaram a sua aliança. Tudo o que Moisés, o servo do Senhor, tinha ordenado, não o ouviram nem lhe obedeceram. Muito bem, esse pequeno trecho do segundo livro de Reis, capítulo 18, ele fala de uma coisa aqui muito interessante, inclusive para os nossos dias atuais, nesse momento. Aqui está falando de uma mesma nação, a nação de Israel. Essa nação, nós sabemos que depois que Salomão morreu, e o seu filho Roboão, ele assumiu o reinado, houve a divisão de Israel. Israel era uma única nação, só que com a morte de Salomão, o seu filho vem e acaba destruindo a nação e ela se divide, Reino do Norte e Reino do Sul. E aqui está falando o relato dessas duas nações, dos dois reinos, melhor dizendo, de uma mesma nação. O Reino do Norte com a capital Samaria, a qual nós vemos aqui, o seu rei era o rei Oséias. E o Reino do Sul com a capital Jerusalém, o rei Ezequias. Neste momento da história de Israel, houve a rejeição de Deus para com o Reino do Norte. A partir deste momento, o Reino do Norte deixa de figurar como uma nação em que Deus haveria de abençoar. E nós vemos aqui o porquê. Mas Deus, Ele estabelece a sua aliança com o Reino do Sul,
aonde sobra praticamente uma única das tribos, das 12 tribos, sobra uma das tribos, que era a tribo de Judá. E nós vimos aqui então a história de uma mesma nação, aonde parte dela foi rejeitada por Deus e entrou na ruína, e a outra parte da nação, a que foi estabelecida por Deus, e ela até hoje existe, que é Israel, que até hoje ela ali está. E nós estamos vendo aqui o motivo por que isso aconteceu. No Reino do Sul, lá no segundo livro de Crônicas, que tanto os livros de Reis quanto os livros de Crônicas, eles relatam a mesma história com alguns detalhes diferentes. Essa passagem aqui, lá no segundo livro de Crônicas, no capítulo de número 31, fala assim, olha, presta bem atenção a respeito do Reino do Sul. Nós já vimos aqui, em 2 Reis 18, que diz que Ezequias confiava no Senhor, e não houve um rei igual a ele, nem antes nem depois. O rei Ezequias foi incomparável. Ele foi melhor do que Davi, ele foi melhor do que Salomão, porque ele seguia a Deus e obedecia os seus mandamentos. Lá em 2 Crônicas 31, vai dizer assim: foi isso que Ezequias fez em todo o reino de Judá. Ele fez o que era bom e certo, e em tudo, em todas as coisas, ele foi fiel diante do Senhor, o seu Deus. Em tudo o que ele empreendeu no serviço do templo de Deus, e na obediência à lei e aos mandamentos, ele buscou o seu Deus, e trabalhou de todo o coração, e foi por isso que ele prosperou. Está aqui, no segundo livro de Crônicas. Tudo o que Ezequias fazia dava certo. Por quê? Em tudo ele buscava Deus, ele buscava o conselho de Deus. É isso que o Senhor quer para mim. Se não é, ele rejeitava. Se era, ele assumia. Ele era obediente à palavra, ele era obediente à palavra de Deus, ele era obediente à lei de Deus, ele era obediente a Deus no trabalho, ele era obediente a Deus nas ruas. E aí a palavra é clara, ela diz: foi por isso que Ezequias prosperou. Agora, o rei do outro reino, que era a mesma nação, porque nós sabemos que Deus havia escolhido as 12 tribos de Israel. Neste momento, 10 destas tribos, elas são rejeitadas por Deus. Por quê? Lá no segundo livro de Crônicas também, no segundo livro de Reis, no capítulo 17, vai dizer assim, olha: tudo isso aconteceu porque os israelitas, reino do norte, haviam pecado contra o Senhor, o seu Deus, que os tirara do Egito. O que aconteceu? Aconteceu o que diz, o que eu acabei de ler: os assírios invadiram o reino do norte e levaram todos cativos, pondo fim à nação, ao reino do norte. Isso aconteceu por quê? Tudo isso aconteceu porque eles pecaram contra o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, que os tirou de sob o poder de Faraó, o rei do Egito. Eles prestaram culto a outros deuses e seguiram os costumes das nações que o Senhor havia expulsado de diante deles, bem como os costumes que os reis de Israel haviam introduzido. Os israelitas praticaram o mal secretamente contra o Senhor, o seu Deus. Está claro aqui. Uma parte da nação, ela desviou-se e entregou-se ao pecado. Não houve rei de Israel que fosse bom. Os reis de Israel eram terríveis, pecaminosos. Por isso que a palavra de Deus diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Se o governante da nação, ele está em Deus, essa nação será abençoada. E aqui nós vemos o fim do reino do norte, a rejeição do reino do norte por parte de Deus.
porque eles pecaram. Mas nós vimos aqui a prosperidade do reino do sul por causa da obediência a qual o reino do sul tinha ao Senhor. A primeira coisa que eu quero trazer para você aqui é o seguinte, querido: se a vida de qualquer ser humano não tiver como eixo central da sua vida o Senhor Jesus Cristo, por mais que essa pessoa tenha, a sua vida será uma ruína. Eu vou repetir: se o eixo central da vida de qualquer ser humano não for Jesus Cristo, essa vida caminha para a ruína. Por mais que essa pessoa possa ter, por mais bens que essa pessoa possa ter. Isso aqui é uma história verdadeira, a qual nós temos conhecimento, a Bíblia revela. Nós temos visto, amados irmãos, pessoas que estão fora de Deus, e essas pessoas às vezes são muito abastadas financeiramente, mas elas não são felizes, mas elas não encontram o que sustenta e realiza a sua alma. Eu conheço tantas pessoas abastadas, mas que elas não são realizadas. Certa vez eu fui fazer o casamento de um jovem com uma mocinha, convidado para fazer esse casamento, aonde só esse casal era crente e a tia do casal era crente. Uma família muito abastada de Campinas, uma das pessoas mais ricas de Campinas. Ele tem, essa pessoa, eu vou me reservar o direito de não falar quem é, tem tantos imóveis em Campinas, tantos imóveis, que no dia do casamento, no final do casamento, ele ofereceu um dos seus imóveis para que a gente estivesse abrindo uma igreja lá. Eu não aceitei. Isso já faz aproximadamente uns 18 anos que aconteceu. E eu fiz o casamento daquele casal, e a mãe do menino, ela só chorava. Ela, riquíssima, mas só vivia à base de antidepressivos, ansiolíticos, calmantes, isso, aquilo, porque ela tinha um buraco na alma. O marido também. Queridos, se a nossa vida não girar em torno de Jesus, hoje pode estar tudo bem, amanhã você pode conhecer a ruína. Eu quero ler 3 passagens bíblicas para você. Hebreus capítulo 1, versículos 1 a 3 diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, tem nos falado nestes últimos dias pelo seu Filho Jesus, a quem ele constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também todo o mundo, o qual este Jesus, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e este Jesus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Quem sustenta todas as coisas é Jesus, pela sua palavra. Palavra essa que é poderosa. 1 Coríntios 4:20 ainda diz assim: porque o reino de Deus não consiste em meras palavras, mas em palavras de poder. E ainda Colossenses 1:17 diz assim: Jesus é antes de todas as coisas, e é em Jesus que tudo é mantido, tudo perdura, tudo subsiste. Queridos, a palavra de Deus é muito clara. É Jesus Cristo que mantém todas as coisas. É Jesus Cristo que mantém o universo. É Jesus Cristo que mantém as nações. É Jesus Cristo que mantém os oceanos. É Jesus Cristo que mantém todas as coisas. É Jesus Cristo que mantém a tua família. É Jesus Cristo que mantém a tua vida. Amém, querido?
E se não estivermos nele, um dia acontecerá o que aconteceu aqui. O juízo chegou. E a nação de Israel, ela foi rejeitada por Deus. Mas a nação de Judá não. Ela foi aceita por Deus. Eu deixo ele aqui, se esse parar de funcionar, eu pego o outro. Amém? Ok? Então, queridos, se a nossa vida não girar em torno do Senhor Jesus, não há o que sustente a nossa vida. Podemos ganhar muito dinheiro, só que esse dinheiro não vai valer nada. Ele se vai. Ora, nós vemos os ladrões de banco, eles roubam milhões. Talvez no roubo de um único banco, os ladrões, eles ponham a mão num dinheiro, numa soma de dinheiro, que você, que eu juntos, a nossa vida inteira, não ganharemos. Mas o que acontece? Daqui uma semana não tem mais dinheiro, porque é maldito. Porque não há Jesus sustentando aquele dinheiro. Mas eu e você, muitos ganham salário mínimo e têm uma vida digna. Sabe por quê? Porque é o Senhor Jesus sustentando. Se nos falta o emprego, se nos falta o salário, Jesus nos sustenta. A farinha não acaba na lata, o azeite não tem fim, e se acaba, Jesus manda alguém para ali auxiliar. Eu já vivi isso na minha vida. Já contei quando tinha uma lata de sardinha e um tomate para comer, eu e minha esposa, gordo, enorme, mais de 100 quilos. Mas naquele dia em que a fome bateu à nossa porta, uma outra família, que também era ajudada por nós, que naquele dia eu não tinha para ajudá-los, mas eles tinham. E eu não liguei para falar que íamos passar fome. Foi pastor Jonatas em Jundiaí. Ele ligou e disse: pastor Paulo, nós recebemos uma bênção tão grande, que eu queria convidar vocês para virem comer aqui. Não tínhamos filhos ainda, e nós fomos nos refastelar. Esse é Jesus, querido. É Ele que sustenta a tua vida. É Ele que sustenta a tua família. É Ele. É em Jesus Cristo que todas as coisas subsistem. E eu quero falar com você. Se você não está em Cristo, em Jesus Cristo, você precisa ir para Jesus Cristo. Segundo o que eu acabei de dizer aqui para você, se é Ele que subsiste e Ele mantém todas as coisas, você precisa ir para Jesus. Você precisa entregar a sua vida a Jesus, reconhecer Jesus como seu dono e o seu Salvador, entregar a sua vida a Ele. Sabe, muitas pessoas dizem assim: não, eu já sou de Cristo, eu conheço Cristo. Mas querido, sabe o que é entregar a sua vida ao Senhor? É fazer como Ezequias, ser fiel a Ele, em tudo colocar Ele em primeiro lugar, ter as suas vontades, mas se não for a vontade de Jesus, faz a vontade dEle e não a minha. Renunciar o pecado e tudo mais. Se você não está em Jesus, você precisa entregar a sua vida a Jesus. Mas se você já está em Jesus, você precisa tomar cuidado para não sair da presença de Jesus. Porque, meu irmão, eu vou falar uma coisa para você: é mais fácil sair da presença de Jesus do que ir para a presença de Jesus. Porque ir para a presença de Jesus é uma vida de muitas renúncias, e é deixar muitas coisas para trás, e os seres humanos muitas vezes não querem renunciar a algumas coisas nas suas vidas, e é difícil ir para Jesus. Mas quando vamos para Jesus, vemos como é bom viver Jesus. Vivemos que aquilo que deixamos para trás não tinha valor algum. O apóstolo Paulo diz isso, que ele deixou as coisas por Cristo, e depois em Cristo ele viu que o valor que aquelas coisas que ele deixou para trás, sabe o quanto que valia? Um monte de estrume. Isso está escrito na Bíblia. Um monte de estrume. Eu quase falei outra coisa, mas fui um pouco educado. Ele disse, era difícil deixar, mas depois que deixa, ele entende que aquilo valia um monte de estrume.
Mas é mais fácil cair. É mais fácil cair, irmãos. E nós temos que tomar cuidado. Eu quero ler aqui 1 Coríntios 1, 10, 12, que diz: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe bem para que não caia. Aquele que cuida, que está em pé, cuidado para que não caia. Sabe esse rei Ezequias aqui, que não teve rei melhor do que ele? Ele caiu. Ele caiu. Aqui, olha, nós vimos, onde nós lemos aqui em 2 Reis 18:5, diz: Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Mas lá em 2 Crônicas, capítulo de número 32, versículo de número 25, vai dizer assim: Ezequias, num certo momento da sua vida, tornou-se orgulhoso e não correspondeu à bondade com a qual ele foi tratado por Deus. O orgulho derrubou Ezequias. Eu quero dizer uma coisa para você: se você não está em Cristo, você precisa ir para Jesus Cristo. Mas se você está em Cristo, tome cuidado com o orgulho. Sabe por quê? A vida em Jesus Cristo é uma vida abençoada. É uma vida, porque Jesus, Ele quer para mim e para você que nós cresçamos. Ele não quer um povo estagnado. Jesus quer nos desenvolver. Jesus quer fazer de nós novas criaturas. Quer fazer de nós pessoas abençoadas, prósperas, espiritualmente falando e às vezes até financeiramente. Jesus quer que nós estejamos crescendo. A palavra de Deus diz: crescei, crescei na graça e na misericórdia do Senhor, crescei. Então, Jesus, Ele, quando nós estabelecemos um relacionamento com Ele, Ele começa a fazer com que nós cresçamos. E algumas pessoas nisso começam a se tornar orgulhosas, começam a se orgulhar, porque elas crescem um pouco, e aí acontece exatamente isso. Olha, a vida da pessoa não corresponde mais à bondade com a qual ela foi tratada por Deus. Tem pastores que caem, porque crescem e ficam soberbos. Tem líderes de louvor que caem, porque crescem e ficam soberbos. Começam a ser conhecidos, reconhecidos, e aí caem. Nós precisamos tomar esse cuidado. Jesus Cristo, Ele foi muito claro quando Ele disse assim: se você quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga dia após dia. Nós estamos crucificados com Cristo. Nós não podemos descer da cruz nunca. Os cravos não estão mais em Jesus, mas estão em nós. Nós estamos crucificados. E enquanto Jesus Cristo não voltar, nós precisamos viver em humildade, reconhecendo os outros como maior do que nós mesmos, amando-nos uns aos outros, como diz a palavra, porque o amor procede de Deus, respeitando, sendo justos, fazendo o que Jesus faria. Nós precisamos tomar muito cuidado, meus irmãos, com o orgulho dentro de casa. Nós precisamos cuidar da nossa alma, da nossa mente. A nossa alma vale muito mais do que o nosso corpo. A tua alma vale mais do que o teu corpo. A nossa alma é valiosa. Jesus comprou a nossa alma. E aí a gente precisa tomar muito cuidado. Não está em Cristo? Vá, querido, vá, querida. Está, mantenha-se. Se você está em pé em Jesus, cuide para que não caia. Jesus quer fazer com que você cresça. Ele quer fazer com que eu cresça. Eu conheço pastores
Eu conheço pastores que não conseguiam concatenar uma frase, não conseguiam fazer uma frase, construir uma frase de 10 palavras. Eu conheço. As drogas tinham consumido a mente daquele moço. Aquele moço, você ia conversar com ele. Eu me lembro quando fomos fazer um evangelismo na praça. A gente fazia, nós fizemos evangelismo por 10 anos na mesma praça. Ia lá e tocava, cantava, eu pregava. Era uma lástima na canção, vocês sabem muito bem. Na pregação sai um pouquinho melhor. Mas eu lembro, 10 anos, só 2 se converteram. Só 2. Um desviou. O outro é pastor. Era um grande traficante da Vila Costa e Silva. Sabe de quem eu estou falando? Tinha 2 traficantes aqui em Campinas, violentos. Na verdade, 3. Um é pastor hoje, que era o da Vila Rica aqui, Andrezinho. O Andrezinho se converteu. E aí, até hoje, é pastor Andrezinho. Tinha o Antônio César, que é o da Costa e Silva, se converteu. É esse que eu estou falando. É pastor até hoje. Foi pastor na Suíça. Foi pastor em Israel. Hoje é pastor aqui em Campinas. E tinha um terceiro que era primo da minha esposa, o Fininho. Era primo da minha esposa. Quanto pregamos para o Fininho? O Fininho morreu com 14 tiros de outro traficante. Que pena. Foi para o inferno. Me lembro do Antônio César. Ele não conseguia estruturar uma frase de 10 palavras. Entregou a vida a Jesus. Jesus trabalhou na mente daquele moço. Jesus restaurou coisas que ninguém pode fazer, restaurou as ligações neuronais na mente desse moço. Passados alguns anos e depois do seminário, ia conversar com o Tonhão, não entendia o que esse homem falava, porque esse homem falava coisas tão profundas, que falava assim: Tonhão, o que você está falando, meu velho? Me explica. Queridão. Ele faz, queridão. E ele explicava. Que pastor. Jesus quer fazer isso comigo e com você. Jesus quer restaurar o que ninguém restaura. Jesus pode dar uma vida digna para cada um de nós. Pode fazer isso. Mas a gente tem que tomar cuidado para não se orgulhar, para nós não cairmos. De tempos em tempos, nós precisamos fazer reformas e consertos na nossa vida. Nós precisamos. No segundo livro de Crônicas, um pouco para trás, nós vamos ver no versículo de número 29, capítulo 29, versículo 3, diz assim a palavra do Senhor: quando Ezequias assumiu o reinado, diz assim: no primeiro mês do primeiro ano do seu reinado, Ezequias reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. Ezequias assumiu o reinado, ele foi consertar e reformar o templo que estava fechado. Não havia mais culto, não haviam mais sacrifícios, ninguém mais congregava, o templo estava às traças. Ezequias, no primeiro mês, ele consertou as portas do templo, ele reabriu as portas do templo e as consertou. Quero ler 2 passagens. Lucas 21:30. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? João 13:10 diz assim: disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais está limpo. A palavra de Deus diz que o templo do Espírito Santo somos nós. Queridos, eu e você juntos somos igreja, mas eu sozinho sou templo de Deus. Ele habita em mim, Ele habita em você, e eu e você juntos somos a igreja. Então, não sabeis vós que o Espírito de Deus habita em você, e que você é templo de Deus? E aí Jesus vem aqui e diz: você que já está limpo, precisa somente lavar os pés. Ou seja,
todos os dias, nessa parábola, de que nós tomamos um banho, que lavamos os nossos pés, porque lá em Israel, nós estamos falando de um lugar desértico, não é que nem aqui hoje, que nós tomamos 2, 3 banhos por dia, né? Gastamos um sabonete com 2 banhos, né? É aquela maravilha, aquela abundância de água. A água no deserto é complicado, o banho lá era banho de gato, meu filho, era para lavar o pé, né? Lavava o pé, o que estava mais sujo, mais fedida, né? Lavava o pé, certo? É o que Jesus está dizendo. Você está limpo pela palavra, você só precisa tomar cuidado com o que durante o dia vai agregando de sujeira na tua vida, e você tem que ter um momento comigo para um conserto, você tem que ter um momento comigo para uma reforma, porque senão vai ser uma ruína. Portanto, queridos, nós precisamos ir para Jesus e não sair dele, e dia após dia, nós precisamos consertar as portas, precisamos fazer um balanço das nossas vidas, todo dia, meu irmão, quer seja no mesmo dia ou no outro dia de manhã, um momento só seu e Deus, um momento de abertura da palavra de Deus, de leitura da palavra, um momento de oração com Deus, para que você possa fazer um balanço do seu dia anterior, como é que foi, as suas atitudes, quais que agradaram a Deus e quais que não agradaram a Deus, e ali lavar os pés, e ali, naquilo que não agradou a Deus, você tira da tua vida, você limpa da tua vida, você abandona na tua vida. Sabe, meus irmãos, quando nós olhamos para a igreja do livro de Atos, e nós vemos ali o estilo de vida dos primeiros cristãos, ele é muito diferente do nosso estilo de vida, é muito diferente. Nós olhamos para a igreja daquele momento, tinham milagres dentro da igreja, nós víamos ali ressurreição de pessoas cegas voltavam a enxergar, pessoas paralíticas voltavam a andar, e hoje é muito raro ver isso. Sabe por quê? Porque a igreja deixou de lavar os seus pés, a igreja, com o passar dos anos, deixou de lavar os pés, não tem mais tempo para Deus, não tem mais tempo nem para si mesmo. A igreja não para mais, o povo de Deus não para mais para ler uma palavra, para orar, para fazer um balanço da sua própria vida, um balanço da sua paternidade. Será que eu estou sendo um bom pai? Agi bem ontem com os meus filhos? A mãe fazer isso, a esposa fazer um balanço da sua vida como esposa, o marido fazer um balanço da sua vida como marido. Meus irmãos, nós somos cristãos, e Jesus quer nos fazer uma pessoa melhor a cada dia, não pior. Quem quer fazer isso é o capeta. O capeta quer fazer isso, o diabo quer nos estragar, mas Jesus quer nos consertar. Ele quer fazer de mim um melhor pastor amanhã do que hoje, um melhor pai do que hoje, um melhor amigo do que hoje, um melhor marido do que hoje. E para isso aconteça, porque veja bem, irmãos, a igreja não é circo, nós não estamos fazendo palhaçadas e nem vivendo por mágica. Mas muitos cristãos acham que a vida de cristão acontece por mágica, é pirlim-pim-pim. Não vai haver mudanças e na sua vida se você não empreender os primeiros passos. Não vai dar para Jesus trabalhar na minha vida se eu não reconhecer os meus erros e eu não deixar que Ele trabalhe na minha vida. Mas enquanto a vida está me levando, e enquanto as sujeiras elas vão se acumulando nas nossas vidas, os nossos filhos sofrem. Eu fico pensando, meus irmãos, se hoje nós estivéssemos vivendo o cristianismo do primeiro século, se hoje os nossos filhos estivessem dentro de uma igreja em que os milagres acontecem, você não gostaria disso? Você não gostaria não só de você participar, mas os teus filhos estarem vendo a glória de Deus manifesta no meio do povo, o culto correndo e o chão sacudindo?
cego que volta a enxergar, leproso curado, e assim por diante, aquela coisa maravilhosa. Já pensou teu filho vendo isso? Seus netos vendo isso? Não seria bom? Mas hoje não dá mais, porque a igreja não lava os pés. Mas poderia acontecer. Na verdade, bem na verdade, está acontecendo, mas nós não estamos vendo. Por quê? Porque nós precisamos de um avivamento espiritual. Nós precisamos que a nossa vida seja dirigida pelo nosso espírito e não pelas nossas vontades. Hoje o crente leva para a igreja uma bagagem de vontades. Eu quero ser rico, eu quero ter casa, eu quero isso, eu quero aquilo. Só coisas materiais. O crente não vive mais a expectativa de levar para a igreja uma bagagem de eu quero ser santo, eu quero ser puro, eu quero ser justo. Nós precisamos de um avivamento espiritual, porque a carne já está muito viva. E a palavra de Deus, ela diz que a carne luta contra o espírito, e o espírito luta contra a carne, e quem tiver mais forte vai ganhar esta luta. Então nós precisamos de um avivamento espiritual, porque senão os nossos filhos, eles vão sofrer numa igreja morna, e nem digo fria, porque Jesus prefere uma igreja que seja fria do que a morna. É verdade, porque a morna não serve para nada. A fria, pelo menos, ela vai de mal a pior, mas a morna vai assim, ó, e as pessoas vão entrando nela, e vão se acostumando. Nós precisamos de um avivamento espiritual, e um avivamento que seja urgente, um avivamento que seja urgente. Aqui em 2 Crônicas 29, 36, olha só o que diz: Ezequias e todo o povo regozijavam-se com o que Deus estava fazendo pelo seu povo, e isso em tão pouco tempo. O povo só decidiu que ia mudar de vida, e Deus já começou a fazer. E aí já tinha motivos para glorificar o nome do Senhor, porque aqui na Bíblia está dizendo que em tão pouco tempo Deus já estava abençoando. Se nós tivermos um avivamento espiritual, em tão pouco tempo Deus vai nos abençoar. Deus vai nos abençoar. Portanto, quero terminar aqui dizendo o seguinte, irmãos: nós precisamos experimentar maravilhosos avivamentos nas nossas vidas. Nós precisamos começar a lavar os nossos pés e fazer estes concertos e essas reformas, para que o Senhor nos avive espiritualmente. Então eu vou deixar aqui para você 5 coisas, e é rápido, 5 coisas, para que, não era só a introdução isso aqui por enquanto não, eu já estou na conclusão, viu? Assusta, né? Mas pelo amor de Deus, ainda tem mais 5 pontos, não, são só 5 conclusões. Nós precisamos de um avivamento, precisamos, urgente, porque Deus tem urgência em nos abençoar, Ele está doido para abençoar a tua vida, e nós precisamos de um avivamento. 2 Crônicas 29, onde nós estávamos lendo, diz aqui no versículo de número 5, vai dizer assim, olha: retirem tudo o que é impuro do santuário. Ezequias fala para os levitas, primeira coisa, retire tudo o que é impuro do santuário. O santuário é você, o santuário sou eu. Para termos um avivamento, precisamos retirar tudo o que é impuro das nossas vidas, aquilo que está impregnado em nós, que veio durante o dia a dia e que não lavamos os nossos pés, nós precisamos retirar. Para vivermos um avivamento, precisamos retirar o que é impuro do santuário, e o santuário somos nós. O que é impuro na tua vida? É mentira? Retira. É
lascívia, retira. É adultério, retira. É roubo, retira. Retira. Precisamos retirar tudo que é impuro nas nossas vidas. Amigo, não mente amanhã mais para vender. Não mente mais amanhã para vender. Você pode até vender menos e não bater meta nesse mês, mas o que você vai receber é honrado. Aleluia. Você não vai ter medo de alguém descobrir que você mentiu. Amanhã é um novo dia. Retire o que é impuro da tua vida. Amém? Segunda coisa, versículo número 10, vai dizer assim, olha: eu pretendo fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que a sua ira se afaste de nós. Além de retirar o que é impuro, refaça sua aliança com Jesus. Ezequias disse assim: eu pretendo, povo, fazer uma aliança com o Senhor. Eu pretendo, está no meu coração, refazer essa aliança com o Senhor. Amigo, irmão, você lembra quando você entregou sua vida a Jesus? Você disse para Jesus que ia abandonar o pecado. Você disse para Jesus que seria justo. Esta é a aliança de ser a perfeita expressão da glória de Deus na terra. Deus nos fez a sua imagem e semelhança, e o pecado destruiu a imagem e semelhança de Deus em nós, e Jesus Cristo quer refazer a imagem de Deus em nós. Esta é a aliança. Seja mais parecido com Deus amanhã. Seja mais parecido com Jesus amanhã. Sejamos mais parecidos com Jesus amanhã. Vamos lavar nossos pés, retirar as impurezas e vamos refazer essa aliança com o Senhor. O terceiro ponto de conclusão, no versículo de número 36, vai dizer aqui o seguinte: em tão pouco tempo, como eu disse aqui para você. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, é urgente. Não é quando Deus quiser, Deus já quer. Não é quando eu quiser. Se for quando você quiser, você vai para o inferno. Tem que ser agora, é urgente. Tem que limpar os pés agora. Tem que abandonar as impurezas agora. É urgente. E Deus está falando com você que está aqui. Não fique pensando, aquela pessoa devia estar aqui. Se ela não está aqui, é porque Deus queria outra coisa, mas você está. E é com você que Deus está falando. Então o troço é urgente, é com você. Quarto ponto, segundo Reis 18:7, vai dizer assim: Ezequias rebelou-se contra o rei da Síria e deixou de submeter-se a ele. Querido, além de você limpar seus pés, refazer a sua aliança com o Senhor, hoje você precisa se rebelar com tudo aquilo que te escraviza. O que está te escravizando? Que não permite que você chegue a Deus. Qual é a tua escravidão? Você precisa se rebelar. Ezequias se rebelou contra o rei da Síria e falou: quer saber? Eu não vou te dar mais um centavo. Chega, daqui não sai mais nada para você. Qual é a área da tua vida que você ainda investe no pecado? Qual que é a área da tua vida que você ainda investe no reino das trevas? Eu quero, olha, agora, isso aqui saiu agora, fresco do trono de Deus. Secretamente, entra no teu quarto, põe na ponta do lápis o quanto você tem gasto em pecado na tua vida. E aí para pensar, se isso fosse revertido para a igreja, quantas pessoas você teria abençoado? O quanto que você tem gasto em bebida, em cigarro, pornografia, em pay-per-view que não precisava ter na tua casa, né? A palavra de Deus diz uma coisa: não deixe coisa maldita entrar na tua casa. Não deixa coisa maldita entrar na tua casa. Põe na ponta do lápis o quanto que você está gastando em pecado, se tivesse sendo revertido para dentro da igreja. Nós passamos um perrengue lascado, quase tivemos que fechar a porta da igreja. Se não fosse Deus mandar um santo varão aqui para dar um chacoalhão em nós, a gente estaria perdido. E hoje a gente está vivendo um momento diferente, glória a Deus por isso. Muitas pessoas foram avivadas e despertadas, mas ainda há algumas coisas que você precisa abandonar. Ainda há algumas coisas que precisam ser deixadas, que se tivessem sido revertidas para dentro da igreja, almas seriam salvas. Almas seriam salvas.
E por último, segundo Crônicas 30:14, vai dizer aqui o seguinte: eles retiraram os seus altares que havia em Jerusalém, se desfizeram dos altares de incenso e atiraram todos eles no vale de Cedron. Vale de Cedron. Querido, todo avivamento passa pelo vale de Cedron. Guarde bem isso. Todo avivamento passa pelo vale de Cedron. Cedron significa trevas. O vale de Cedron é um vale com um veio de água que às vezes fica muito caudaloso em Israel, e ele vai desembocar, sabe aonde? No Mar Morto. Tudo aquilo que você precisa se libertar, jogue no vale de Cedron, porque ele vai desembocar lá no mar da morte, e nunca mais você vai encontrá-lo, porque você precisa ser uma fonte de águas vivas, e não um mar morto. Você precisa ser uma fonte de águas vivas. Atire todas as suas impurezas, tudo que te escraviza, no vale de Cedron, no vale das trevas, e deixe ele desembocar no mar da morte, e que dentro de você aconteça o que Jesus disse: aqueles que se achegarem a mim, de dentro de si fluirão rios de água viva. Você foi chamado para ser um manancial de águas vivas. Esse é o chamado que Jesus Cristo tem para você, e não para ser um mar morto. Nós precisamos de avivamento espiritual. Nós precisamos de um avivamento espiritual urgente. Convido você a se colocar em pé, meu irmão, minha irmã. Eu vou terminar aqui orando com você. Obrigado, irmão. Deus falou com você essa noite? Falou comigo. Com quem mais Ele falou aqui essa noite? Glória a Deus. Glória a Deus. Porventura, tem alguém querendo entregar sua vida a Jesus aqui essa noite? O pastor Ricardo já fez esse apelo, mas eu quero fazer de novo. Depois de você ter ouvido a palavra ministrada, talvez o Espírito Santo tenha tocado no seu coração. Alguém quer entregar sua vida a Jesus? Levanta sua mão. Alguém quer? Não vou chamar você aqui à frente, não vou te colocar em posição de vergonha nenhuma, só vamos bater palma. Alguém quer entregar sua vida a Jesus? Levanta sua mão. Alguém decidiu essa noite aqui? Fala assim: a partir de hoje eu sou de Jesus, e Ele vai mudar a minha vida. Alguém aqui? Ok, muito bem. Então eu vou orar com você, meu irmão, você e minha irmã, que tomou essa decisão de estar na presença do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Depende de você. Depende de você mudar a sua vida. Jesus quer fazer uma transformação plena na tua vida. Quer fazer com que você seja diferente amanhã, seja melhor. Ele pode fazer isso. Depende de você. Se é isso que você quer essa noite, curva a tua fronte, fecha os teus olhos. Eu vou orar com você nesse momento. Meu Deus e meu Senhor, Tu és digno de glória, de honra, de poder e de majestade. Muitas pessoas ouviram a Tua palavra ministrada essa noite, Pai. E eu espero, meu Deus, que o Teu Santo Espírito possa ter amolecido corações e mentes, Senhor, quebrado orgulhos, quebrado, Senhor, pederneiras nessa noite, Senhor. Porque, meu Deus, de que nos vale correr, meu Pai, atrás de riquezas, quando Tu és melhor do que o ouro e a prata? Nós pedimos, Senhor, que
Seja restaurada, Senhor, a nossa mente, meu Deus, para que os nossos sonhos, Pai, sejam diferentes. Que enquanto coloquemos as nossas vidas nas Tuas mãos, para que o Senhor nos modele e nos faça melhor, Pai, o Senhor vá nos abençoando e realizando desejos, meu Deus, aos quais nós temos e precisamos. Deus de eterna graça e de poder, eu coloco este povo nas Tuas mãos. Muitos aqui foram tocados, meu Deus, e precisam ser melhores amanhã. Eu preciso, meus irmãos precisam, minhas irmãs precisam. Traz, Senhor, em nós essa urgência, Pai, de voltarmos aos Teus pés, de voltarmos, meu Deus, às coisas que Tu queres para cada um de nós. Nós já voamos muito sozinhos, Senhor, mas nessa noite nós queremos assumir aquilo que Tua palavra diz, que podemos voar alto como em asas de águia, mas essa palavra diz que os voos altos pertencem ao Santo Espírito. Portanto, se formos cheios do Teu Espírito, voaremos alto, mas não sozinhos. Não queremos mais voar sozinhos, Deus. Não queremos mais voos livres, autônomos. Queremos depender de Ti, Senhor, para todas as coisas, como Ezequias assim foi, e por isso ele prosperou. Não queremos ser, meu Deus, como Oséias, rebelde, a qual a Tua palavra diz que Salmaneser descobriu que ele era um traidor. Oséias era traidor, mas Ezequias era fiel. Nós queremos ser fiéis a Ti, Senhor. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, meu Pai. Que a Tua glória, meu Deus, se manifeste em cada uma das nossas vidas, Senhor. Que amanhã nossos filhos possam correr e nos abraçar e dizer para nós: papai, como eu Te amo, papai, como o Senhor é bom para mim, mamãe, como a Senhora é boa para mim. Que amanhã, meu Deus, nos lares, esposas possam olhar nos olhos dos maridos e dizerem: obrigado, Deus, pela vida deste homem. E da mesma forma, maridos olharem para os olhos das suas esposas, Senhor, e glorificarem de estarem vivendo ao lado desta mulher abençoada, meu Deus. Meu Pai, nós precisamos disso, Pai. Remove, meu Deus, todas as barreiras na vida das pessoas e em cada lar que aqui está representado. Que nós amanhã, Senhor, possamos ser a Tua imitação. Que amanhã nós possamos ser melhores do que hoje, Senhor. Ah, meu Deus, que essa seja a noite que as pessoas atirem muitas coisas no Vale de Cedron, que possam pedir perdão uns para os outros, restabelecer alianças, se livrar de impurezas, rebelar-se contra escravidões, porque o Senhor tem pressa em nos abençoar. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre as nossas vidas e tenha misericórdia de nós. Que os Teus olhos, Jesus, pairem sobre cada vida que aqui está, e que o Senhor nos inunde de paz, de coragem, de justiça e de graça, para que através das nossas vidas, aqueles que têm uma história em comum com cada um de nós, possam ser abençoados pelo que nós somos e por aquilo que fomos transformados pelo Senhor. Abençoa este povo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Vai para uma nova vida, meu irmão. Que essa seja